Olá, amigos, bom dia. Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui realizando o nosso trabalho junto à Escola de Moral Cristã. Agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, mais esse dia, que é uma oportunidade de nos esforçarmos para sermos um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. Queremos pedir que abençoe e ampare esse nosso momento de estudo, de reflexões sobre o seu Evangelho. Também pedimos que o Senhor esteja em cada lar, junto a cada amigo, cada irmão do Centro Espírita Meimei, que está ligado a nós nesse momento, pelos laços do coração, pelos laços do pensamento, que o Senhor ampare e abençoe, atendendo a cada um nas suas necessidades. Também pedimos que o Senhor ampare e abençoe a nossa cidade de Franca, e também todo o nosso Brasil. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, os itens 1 e 2. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Anotações de João. E agora o item 2, com o título A Vida Futura. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não o compreendem ou o consideram pueris. Então, esse trecho do Evangelho que nós trouxemos para pensar um pouquinho aqui na manhã de hoje, vem falar a respeito da vida futura, que nesse momento, né, em que Pilatos pergunta
para Jesus se ele era o rei dos judeus ou se ele era rei. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. E aqui, no desenvolvimento, né, de Allan Kardec, ele diz que claramente Jesus se referia à vida futura. E todo mundo que considera apenas a vida presente, muitas vezes tem dificuldade de entender o que Jesus disse. Porque muito, se não todos, né, os seus ensinamentos eram direcionados para a vida futura, né, para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito, que deve ser a nossa meta. E a gente pensa também, né, que muitas pessoas, né, muita gente que às vezes desconsidera esse fato, acredita que a gente só tem essa vida, que morreu, acabou. Muitas pessoas que alimentam essa ideia, eles são suscetíveis talvez de errarem, né, com base nisso. A gente não diz que são todos, claro que não. Tem pessoas que seguem essa linha de pensamento que são excelentes pessoas, mas isso pode levar a pensar no seguinte, né? Se é só essa mesmo a vida que a gente tem, se eu cometo um crime e esse crime, vamos supor que não seja descoberto enquanto eu estiver em vida, eu não vou passar pela punição, eu não vou precisar reparar esse erro, o que na verdade é um engano, né? Porque a gente sabe que tudo está sob a lei de Deus. E no livro Os Mensageiros, né, que está sendo objeto do nosso estudo, tem alguns exemplos a respeito de pessoas que perderam oportunidades, né, por pensar, por acreditar e viver nesse sentido. Então, como José Luiz trouxe para nós no último encontro, Alfredo havia convidado Aniceto, André Luiz e Vicente para acompanharem o trabalho de tratamento e oração, e logo que eles chegaram no recinto, vários espíritos vieram abordar, né, Alfredo com questionamentos sobre coisas que eles haviam pedido, e eles muitas vezes não tinham nem consciência que já estavam em espírito, que já estavam desencarnados. Eles achavam que ainda estavam vivos aqui na Terra e queriam, né, reaver suas posses, dar continuidade aos seus planos e projetos. E por esses mesmo, né, que nós vimos na semana passada, a gente já pode ter uma base, né, de que são também espíritos desse tipo, que não se ligaram à ideia da vida futura enquanto estavam encarnados. Então eram ali problemas de herança, que o senhor, né, que deixou a herança queria reaver, outro fazendeiro, né, que queria voltar para reaver os escravos, a mulher que tramava ali um crime contra o próprio marido, desencarnou e queria voltar para concluir os seus planos. Então nenhum desses deu valor na vida futura, e agora eles estavam ali no plano espiritual, né? Claro que em tratamento, mas passando por dificuldades. Então Alfredo disse que depois, né, eles teriam as respostas, que agora não era a hora certa, e eles continuaram. E André Luiz já começa narrando que à medida que eles foram andando, parece que ele via que as luzes do ambiente iam ficando mais fracas, né, mais escuras. Um trabalhador entregou para Alfredo um aparelho que emitia sinais luminosos. E Alfredo explicou que ali naquele ambiente eles deviam preservar o máximo de silêncio. E aquele aparelho, emitindo aqueles sinais, iria direcionar, né, os trabalhos. Então
vamos supor que deveria ser desempenhada uma certa tarefa, ao Alfredo emitir o sinal, os trabalhadores iriam ver esse sinal e os responsáveis direcionavam e iriam lá desempenhar a tarefa. Até eles chegarem em um grande salão e quando acenderam ali as luzes, né, claro que também luzes mais fracas, André Luiz viu aquele monte de leitos, né, eram várias camas e eram muito baixas, eram bem próximas ao chão e nelas estavam dormindo os espíritos, mas em condição lastimável. Eles estavam muito debilitados, fracos, né? E dormiam um sono pesado. E na expressão do rosto deles se podia perceber que aquele sono não era nada tranquilo. Eles estavam ali todos sob fortes pesadelos. E aí André Luiz ficou aterrado, né, ao ver aquela cena, que eles pareciam mais pessoas mortas, né? E ele perguntou para os instrutores o que seria, o que estava acontecendo, e eles explicaram que aqueles ali eram espíritos que sempre alimentaram a ideia do nada, a ideia de que a vida que a gente tem é essa mesmo, é a única vida que a gente vive, e com isso, né, eles tiveram uma vida desregrada, uma vida criminosa, desonesta, e agora eles estavam nessa situação, né, com a mente viciada e adormecida. E então eles acharam, né, muito forte aquela cena. E aí Alfredo continuou explicando que tinha quase 2.000 enfermos naquela condição, 1980, para ser um pouquinho mais preciso. E ele selecionou 400 para receberem o tratamento, porque não tinha muitos trabalhadores disponíveis no momento. Ele tinha 80 cooperadores, né, que iria atender aqueles espíritos de uma maneira mais particular, e cada um conseguia atender só 5. Então ele selecionou ali os 400 que estavam mais suscetíveis a um próximo despertar. E então eles começaram a aplicar o passe, aplicaram o sopro curador, que a gente comentou um pouquinho, né, alguns encontros atrás. E André Luiz perguntou, mas e os outros, né? E esses outros, mais de 1.000 que não vão receber? E Alfredo disse que uma vez por dia eles recebiam a alimentação e medicação, mas que, né, naquele tratamento mais específico, infelizmente, não era possível atender a tudo no momento. E aí, André Luiz, que havia sido um médico, né, quando encarnado, ele se aproximou de um daqueles, né, enfermos, viu que tinha pulso, viu que tinha ali o calor, né, do corpo. E aí ele, quando viu de perto, assim, ficou ainda mais espantado, né, com a situação daquele espírito que estava desencarnado. E aí o Alfredo chegou um pouquinho mais perto dele, né, e convidou ele a observar um pouco mais minuciosamente um daqueles enfermos. E eles então se aproximaram de uma mulher. Então André Luiz chegou um pouquinho mais perto e Alfredo disse assim, para que ele se abstivesse, né, de observar a parte materializada, né, que ele se detivesse mais na parte espiritual. E ele, querendo muito aprender, ele mergulhou ali naquela experiência e nem viu o que eles passaram, né, para Vicente estar fazendo. Então ele chegou perto daquela mulher, era uma senhora já em idade madura, e chegou assim, observando, né, procurando ver com os olhos do espírito. E logo ele percebeu que ela estava envolvida por uma substância escura, né? Eram fluidos pesados. E ele começou a
analisar a tela mental daquela mulher. E aí ele viu, né, uma casinha simples, né, uma cidadezinha pobre, quando ela cometeu um crime terrível contra, acredito que o próprio marido, né, era um homem. André Luiz descreve para a gente, né, com um pouco mais de detalhes a cena, que é até um pouco pesada, mas ela cometeu um crime e aparentemente não foi descoberta naquela encarnação, mas André Luiz viu que logo após, né, quando ela chegou novamente em casa, ela começou a ser assediada por entidades espirituais cruéis, né, que tiraram a paz e a tranquilidade dela, e ela ficou praticamente dementada, como louca. E aí, provavelmente, né, a partir desse dia, a consciência dela não deixou ela ter mais tranquilidade e ela desencarnou e foi para o umbral até conseguir ser recolhida naquele posto de socorro e agora estava naquela condição. Então, esse é só um exemplo, né, que a gente tem aqui de uma pessoa que não viveu, né, a vida com o olhar na vida futura. E por conta disso, talvez, ela cometeu esse crime e agora estava numa situação muito complicada. Então, Aniceto, né, que era o instrutor de André Luiz Vicente, se aproximou e falou que estava feliz, porque André Luiz estava conseguindo, né, tirar aprendizagem daquelas experiências. E aí então eles encerram esse capítulo e também é o que a gente tinha preparado para amanhã de hoje. Na próxima semana, nosso amigo José Luiz vai trazer aí mais um trechinho do livro Os Mensageiros, com mais reflexões também sobre o Evangelho. E a gente agradece a atenção, deseja a todos aí um excelente domingo, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.